Bom dia. A gente ainda não começou o ano, eu sei, né? No Brasil o pessoal diz que carnaval é o início do ano, mas estou feliz que vocês estão aqui e na verdade a gente nunca parou, a gente sempre continua vivendo a nossa vida, tentando buscar a Deus, buscar melhorar, buscar amadurecer. Um dos grandes desafios para mim, ou para nós, como pastores da comunidade, sabe o que é? É ao longo dos anos ajudar as pessoas que fazem parte de uma comunidade cristã a não se tornarem a não continuarem sendo tão familiares à comunidade, a ponto que elas deixem de ser íntimos da comunidade. Explico para vocês. A gente vai fazendo da nossa vida muitas vezes uma rotina e algumas coisas que eram valiosas ou que eram preciosas em algum determinado momento, ao longo dos anos elas passam a ser cotidianas, ordinárias. Ou seja, a gente já não tem mais o mesmo valor com algumas coisas. E a comunidade cristã às vezes é isso. A gente, ao longo dos anos, a igreja de primeiro impacto, ela é uma coisa legal, pá, que bacana, olha, a gente foi lá, a gente escutou uma mensagem bacana demais, tem o pessoal, gente boa. Mas daí vai passando os anos, a gente vai se tornando tão familiar daquilo que aquilo vai perdendo um pouco do valor. Eu queria conversar com vocês hoje de manhã um pouco sobre isso. A gente não está fazendo nenhuma série de mensagens. A gente vai começar semana que vem uma série, mas eu queria que você nessa manhã percebesse algumas coisas que na sua vida, por causa do constante contato que você tem com isso, vem perdendo, talvez, o valor para você. A gente vai falar sobre a vida de Davi hoje e vamos continuar um pouco daquilo que a gente começou no primeiro culto do nosso ano. Não sei se vocês lembram. A gente falou sobre Davi e Golias e a necessidade da gente trabalhar o nosso ordinário, trabalhar as coisas do dia a dia, bem para que quando o momento extraordinário aparecer, a gente está pronto para encarar. Os momentos extraordinários da nossa vida não aparecem do nada. Os momentos aparecem, mas a gente não se prepara da noite para o dia. A gente se prepara ao longo da vida, fazendo as coisas dia a dia. Então a pergunta no começo do ano foi o seguinte: o que você vai fazer não com o extraordinário desse ano? Porque o extraordinário já está no topo da lista nossa. A gente quer que esse ano aconteça isso, que a gente compre uma casa, que a gente viaje, que a gente seja promovido, que a gente encontre alguém, que a gente... Minha pergunta é: o que nós vamos fazer com o nosso dia a dia? O que a gente vai fazer com a minha posição de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de profissional, de vizinho, de alguém que parte de uma comunidade cristã? Essa foi a pergunta no começo do ano. Pensando que Deus, Ele está agindo nas nossas vidas em qualquer momento. E a gente precisa ser fiel em qualquer momento, fazer o melhor em qualquer momento, sabendo que Deus está trabalhando em nós. Queiramos ou não, percebamos ou não, Ele está construindo a nossa vida e em algum momento aquilo que a gente vem vivendo vai convergir. E aí você vai olhar para trás e vai entender, vai falar assim: puxa, agora eu entendi por que eu venho vivendo isso, que eu venho passando por isso. Olha, Deus vem conectando os pontos nas nossas vidas. Naquele primeiro domingo a gente falou sobre Davi e Golias, um jovem adolescente que sai de um campo de ovelhas, onde ele era um pastor de ovelhas, e de repente numa tarde, fazendo uma tarefa ordinária, que era levar queijo e grãos para os irmãos da guerra, ele se encontra no centro de tudo. Ele tem uma batalha com um gigante, e de repente depois daquele dia ele vira o cara, ele vira uma figura nacional por ter conseguido derrotar Golias. 15 anos mais ou menos se passaram desde que Davi derrotou Golias, passou a ser parte do exército de Saul, cresceu como um grande general, depois foi perseguido por Saul, ou seja, teve que deixar o palácio e ir para o deserto, ficou 8 anos fugindo de Saul, porque Saul tentava matá-lo. Saul tinha inveja de Davi, porque Davi era alguém proeminente, estava crescendo, e Davi passa 8 anos exilado no deserto, fugindo de Saul. Saul morre e então Davi volta para Israel, é colocado como rei, primeiro de Judá e depois como rei de Israel todo. E sabe, uma das primeiras coisas que Davi faz quando ele é colocado como rei de Israel é tomar a cidade de Jerusalém. Ele reúne seus homens. A cidade de Jerusalém, estrategicamente, ela é difícil de ser invadida, porque ela fica no alto das montanhas, então Davi tem que
faz um grande esforço com seus homens, sobe, invade Jerusalém, que antes pertencia ao povo jebuseu, estabelece o seu trono ali, e quando ele estabelece o seu reinado como rei de Israel, sabe qual é a primeira coisa que ele acha, e ele não tem dúvida que é importante? Reestabelecer a importância da espiritualidade, da relação com Deus dentro da nação de Israel. E como que ele faz isso? Ele resolve, depois que ele estabelece o seu reinado e conquista a cidade de Jerusalém, ele resolve ir atrás da Arca da Aliança. Essa mesma arca que vocês veem o pessoal hoje desfilando na cidade, colocando nas igrejas evangélicas, que o pessoal tem algum tipo de símbolo, de esperança e tal. Mas a Arca da Aliança era uma arca, é óbvio. Dentro da Arca da Aliança tinha alguns elementos que lembravam o povo de Israel de toda a história que Deus vinha construindo na vida deles ao longo dos séculos. Que tinham ali dentro da arca, você tinha a prova do maná que Deus deu para o povo no deserto, tinham as tábuas da lei, ou seja, toda a instrução de Deus para o povo não se esquecer. E alguns anos antes, o povo de Israel tinha sido invadido pelos filisteus, e os filisteus pegaram a Arca da Aliança, que era algo precioso, e levaram embora para o seu território. Então havia já 30 anos que o povo de Israel estava meio perdido quanto à sua espiritualidade. Davi, quando assume o reino, ele diz: eu não posso reinar sem Deus, eu não posso reinar sem ter o meu coração firme em alguém, que é Deus. Eu não posso reinar sem ensinar o meu povo a seguir a Deus. E aí ele decide então ir aonde se encontrava aquela arca, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar nesse tema: crescendo em intimidade, resistindo à familiaridade. Mas antes da gente ir para o tema, eu preciso fazer algumas distinções com vocês entre familiaridade e intimidade. Tá? Por exemplo, eu posso estar familiarizado num local e não ser íntimo desse local. Vocês concordam? Eu posso estar familiarizado com pessoas numa comunidade, mas não ser íntimo dessas pessoas nessa comunidade. Eu posso estar familiarizado com a espiritualidade cristã, por exemplo, eu já sei cantar os hinos, já sei citar os versos bíblicos, conheço todas as histórias, eu já sei como vir à igreja, por exemplo, eu sei por que eu tenho que vir à igreja, mas isso não necessariamente significa que eu esteja vivendo uma vida de intimidade com Deus. Sobre familiaridade, ela é construída através do contato constante que eu tenho com algo ou com alguém. Por exemplo, lembra a primeira vez que você veio aqui na comunidade de Aliança? Talvez você não achou a comunidade porque não tem placa, não é tão evidente, você deu ficou meio perdido, foi ali na esquina, cadê essa igreja, não sei onde está, mas de repente você encontrou a comunidade de Aliança. E ao passar do tempo você foi ficando familiarizado com o caminho, você não se perdia mais. Mas familiaridade, no contexto que eu quero tratar com vocês hoje, ele é meio pejorativo. É um sinônimo de algo ordinário, algo sem valor, que gradativamente se torna tão comum, vira paisagem, é que nem casa. A gente olha para dentro da nossa casa, no começo, quando a gente muda, a gente fala: vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, vou trocar aquilo, trocar isso. E de repente passam-se 6 meses e está ali a mulher pedindo de novo. Gente, mulheres, presta atenção, vocês não precisam ficar falando a cada 6, 7, 8 meses para a gente arrumar alguma coisa que a gente vai arrumar hoje. Fica tranquila, agora a cada 8 meses fica ali: você não fez isso, você fez aquilo para mim. A gente vai ficando acostumado com o negócio e a gente ganha familiaridade com algumas coisas. Por exemplo, homens, eles compram um carro novo, né? Aquela sensação de carro novo é muito gostosa. Você sabe que você tem um carro novo, você começa a curtir, você começa a babar, a olhar, a cuidar direitinho, deixar tudo limpinho. Os primeiros dias a criançada entra no banco de trás do seu carro, dizendo: nada de bolacha aqui no meu carro, olha, limpa esse pé antes de entrar no meu carro. Todo dia que você chega, você pega um tapetinho, chacoalha ele lá fora, para não ficar poeira. E aí, à medida que a gente vai usando o carro, ele vai ficando familiar com a gente, e depois de alguns meses, a criançada já está derramando suco atrás, está comendo bolacha, já tem farelo todo, a gente já não lava mais o carro. Se tornou algo comum. A gente não se preocupa mais se deixa ele na rua ou se põe no estacionamento, porque aquele carro se tornou
familiar. Mas isso não significa que ele tenha algum valor para a gente. Intimidade é coisa diferente. Diferente da familiaridade, a familiaridade não depende de contatos constantes. A intimidade depende de contatos atentos e profundos. Por exemplo, amigos que eu conheço há mais de 15 anos. Vejo eles uma vez a cada 3 anos. Mas quando a gente se encontra e se senta para conversar, a gente está atento ao que o outro está falando. A gente não precisa estar toda semana junto. A gente não precisa estar trocando mensagem todo dia para ter intimidade. A gente precisa apenas estar atento ao que o outro está falando para a gente ter uma relação de profundidade. E isso vai fazendo com que gradativamente esse alguém vai se tornando precioso para a gente. Lembra, familiaridade torna as coisas comuns para a gente. Intimidade vai tornando as coisas, ou algo, ou alguém, precioso na nossa caminhada. Quem constrói familiaridade com algumas coisas vai perdendo a expectativa. Mas quem constrói intimidade vai ganhando reverência para com quem se constrói essa intimidade. Por exemplo, a Bíblia fala que a intimidade de Deus é para quem o teme, para aqueles que o reverenciam. Se eu estou com um de vocês e decido, de fato, por exemplo, falar da minha intimidade com vocês, eu decido falar de um problema que diz respeito à minha vida íntima. E aí no dia seguinte eu chego diante da comunidade, de repente vocês estão numa rodinha ali conversando, todo mundo dando risada, eu chego, o assunto para. E eu desconfio que talvez você abriu algo da minha vida para outras pessoas. Eu vou retirar a minha intimidade de você, porque você não foi reverente para com a minha pessoa. É fundamental que quando você tem intimidade com alguém, você reverencie essa pessoa, para que ela se sinta confortável em desenvolver o que com você? Intimidade. O exemplo do carro. O que é ter intimidade com o carro? Fala de um colecionador, por exemplo. Ele compra um carro velho que ninguém quer mais. Ele fala para a esposa, com o olho brilhando, assim, diz: eu consegui comprar aquele carro 64, 65. A esposa olha aquele carro assim, velho, aquele Fusca, né? Eu tenho aquele Fusca 66. Ele olha assim e fala: meu amor, o que você vai fazer com esse trambolho? E ele fala: não, amor, eu consegui comprar. E aí ele começa a buscar as peças para poder restaurar aquele carro, né, Rogério? Aquele Puma. E aí ele vai lá na Pedro II, busca as peças, os para-choques, as maçanetas, as manivelas, tudo aquilo que ele não encontra em Belo Horizonte, ele vai no Brasil. Eu não encontro no Brasil, ele vai na internet, ver se acha na China. E ele vibra, cada friso que ele consegue é uma vitória. 2 anos para achar às vezes uma peça. E aí quando o carro está montado, a primeira coisa que ele faz é limpar o carro e sair desfilando com o carro pela rua, mostrando: olha, eu consegui montar esse carro, eu levei 2 anos. Sabe o que isso significa? Que ao longo do processo, aquele carro não se tornou comum para ele, mas precioso. Ele ganhou intimidade. Justamente porque ele valorizou cada parte, ele se relacionou com profunda atenção no processo com aquele carro. Um pastor, de tanto pregar ao longo da vida, ele pode ir descobrindo, por exemplo, o jeito que o pessoal da sua igreja reage. Ele pode descobrir como é que faz o pessoal dar risada. Ele pode começar a descobrir do que o pessoal mais gosta de ouvir. E aí, às vezes ele faz o pessoal chorar, às vezes ele faz o pessoal rir. De repente ele perde o objetivo, o cerne da questão, que é conduzir as pessoas à intimidade com Deus. Existe um grande perigo a gente lidar com Deus, com as coisas de Deus, reuniões como esta, por exemplo, e a gente começar a achar que isso é muito comum, que isso é muito familiar para a gente, que isso não tem valor. A gente começar a vir no Aliança Kids, a gente começar a participar dos grupos de vida, a gente começar a ler as Escrituras, a gente começar a orar, e aquilo que antes foi algo encantador para a gente, passar a ser algo comum. A gente é familiarizado com aquilo, a gente sabe cantar as músicas, a gente sabe ler, a gente sabe como é que é no grupo de vida, mas a gente não vai desenvolvendo intimidade. Lembra como foi a sua primeira experiência aqui na comunidade?
quando você chegou aqui, as primeiras vezes que você frequentou? Talvez você falou, uau, achei a comunidade, achei a igreja, aquela igreja não é como as outras igrejas. Eu nunca ouvi aquele texto bíblico sendo dito daquela maneira. E aí, os anos foram se passando, e a gente começa a dizer, eu já ouvi o que o Fernando disse, isso aí já falou outra vez. Grupo de vida é sempre a mesma coisa, a gente sempre chega ali, é assim, a gente conversa, depois lê a palavra, alguma coisa. Uma aliança aqui, já sei como é que é. Percebe como é que ao longo da vida a gente tem essa tendência de ir começando a desvalorizar as coisas. É por isso que a gente precisa crescer em intimidade e resistir à familiaridade. Davi é um desses caras que me impressiona porque ao longo da vida ele tem diversas experiências com Deus, mas ele não perde essa sensibilidade de buscar intimidade com Deus nas mais variadas situações. Se você for ver a vida de Davi é uma montanha russa, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, uma hora está bem lá em cima, uma hora está bem lá embaixo, mas ele não perde essa necessidade, esse senso de que eu preciso construir intimidade com Deus. E o texto que a gente vai ver hoje é um contraponto a isso, porque não, acontece não com Davi um problema, mas acontece com um outro cara. Deixa eu começar a ler para vocês que é melhor. Quando Davi conquista Jerusalém, então ele reúne os melhores guerreiros de Israel para ir buscar a tal da arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus, um símbolo da palavra de Deus no povo. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Você pergunta, o que Davi vai fazer com 30 mil homens para buscar uma arca? Peraí, cara, você vai buscar uma arca? Manda lá 10 camaradas lá e traz essa arca aqui, está tudo certo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Para quem já leu capítulo 5, 6 e 7 de 1 Samuel, sabe que é muito estranho Davi estar reunindo os melhores homens, e 30 mil deles, para ir até Baalá, porque a arca, na verdade, ela já está em território israelita. Ele não precisa guerrear contra ninguém, ele não precisa entrar na casa de ninguém e tomar essa arca. A arca já está em território israelita. Por que ele levanta 30 mil homens para buscar essa arca? Eu acho que Davi tinha a consciência de que se a gente vai fazer alguma coisa para Deus, que é importante, a gente precisa fazer com excelência. Por que Davi não manda 10 caras para buscar a arca? A gente lê no versículo 2 que Davi sabia que a arca era mais que um mero objeto. Davi ele não estava tão familiarizado com o negócio, não se tornava tão comum a arca para ele. Ele sabia que era algo que ele precisava ter reverência e algo precioso. E ele está indo buscar um objeto que representa a presença de Deus no meio do povo. Então merece o melhor cortejo militar que ele pudesse dar. Deus não merece as sobras. Deus merece o melhor do nosso trabalho, o melhor do nosso recurso. Por que gastar tanto dinheiro em buscar essa arca e embalar cerca de 70 quilômetros de Jerusalém? Porque Davi empenha tudo isso em algo que ele considera extraordinário. Ele diz, eu estou indo buscar algo que representa a presença de Deus para esse povo, eu preciso fazer isso com excelência. Mas Davi demonstra consciência e reverência para com esse objeto. E aqui está um divisor espiritual da nossa caminhada espiritual, gente. Quando a gente começa a entender que, por exemplo, reuniões como essas, que começam às 10 da manhã, a gente começa a achar que ela é comum, que ela é ordinária, que não tem nada de ordinário, que nesse momento não tem nada de especial. A gente esquece que é nesse momento que Deus abençoa a nossa vida, que é nesse momento que Deus cura pessoas, física, emocional, espiritualmente, que é quando a gente perde essa consciência de que nesse momento nosso coração é transformado, que nesse momento Deus nos desafia, a gente começa a lidar de maneira meio relaxada com algumas coisas. Faz uma profunda diferença quando a gente começa a perder essa consciência de que todas as vezes que o povo de Deus se reúne, Deus está no meio dele. Tem diferença quando eu e você começamos a tratar reuniões como essa com indiferença. Porque esse encontro aqui não é algo natural, ele não é ordinário, seja no domingo, seja no seu tempo de leitura em casa, no seu tempo de oração. Esse é um momento importante para a minha e para a sua vida, uma oportunidade da gente construir intimidade com Deus.
Existem muitos cristãos que vivem 5, 10, 20, 30 anos numa igreja, mas ao invés de se tornarem íntimos das coisas de Deus, eles vão se tornando, sabe o quê? Familiarizados. São capazes de repetir hinos, trechos enormes bíblicos de cor, contar todas as histórias, porque eles já ouviram pregações imensas sobre todos os temas das Escrituras, mas ainda não conseguiram desenvolver uma relação de intimidade com Deus, perderam a consciência da reverência para com Deus. Eu, como pastor, você imagina você pregar todo domingo aqui e não perder a sensibilidade ou a consciência do significado que tem a palavra de Deus para nós? Alguns pensam, falando, o que você faz quando você tira férias? Você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de falar com Deus, você fala, Deus, ó, estou de férias. Não! Mas olha o desafio que é para a gente pegar coisas que são importantes e não deixar que elas percam o valor na nossa vida. Porque é assim, no começo tudo é empolgante. E se a gente não trabalha para que aquilo vai amadurecendo, a gente vai apenas ficando familiar com aquele negócio. Olha o que fizeram com a arca que foram buscar lá em Judá. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Para quem já leu 1 Samuel 5 e 7, essa história de colocar a arca no carroção não foi ideia dos israelitas, isso aí foi ideia dos filisteus. Porque quando essa arca é tomada pelos filisteus e levada para o território da Filistia, essa arca durante 7 meses ela deu tanta dor de cabeça para esse pessoal da Filistia, que eles se reuniram e decidiram devolver a arca para Israel. Eles não queriam mais a arca no território de Israel. E aí eles vão lá e encomendam na fábrica da Toyota, lá da Filistia, um carroção 0 bala. Né? Não aquele que o Guilherme bateu aí algumas semanas atrás, mas eles encomendam um carroção novo, para pegar essa arca e despachar ela. O plano de Deus era um pouco diferente, porque Deus instruiu o povo de Israel a fazer o seguinte: toda vez que eles foram transportar a arca, não era para eles colocar no carroção. Todas as vezes que eles fossem transportar a arca de Deus, eles tinham que transportar ela através dessas argolas, com um cabo que passava entre as argolas, e aí iam 4 caras, colocavam esses pedaços, não é pausa isso, como é que chama isso? Essas varas, isso. Essas varas aqui, no ombro. Então, era assim que o livro de Êxodo, por exemplo, quando você vai ler as instruções, ele diz que é para se transportar a arca de Deus. E aí os filisteus acham mais fácil encomendar um carroção, botar lá no carroção e despachar ela. No entanto, os filisteus não sabiam disso, colocam a arca em cima de um carroção com 2 bois para puxar e mandam a arca até a fronteira de Israel. Em tese, a arca estava na casa de Abinadab, que era um israelita. Os filhos dele deveriam conhecer essa lei. E ao invés de seguir as instruções de Deus, sabe o que eles fizeram? Optaram pelo estilo filisteu. Eles sabiam que a arca devia ser transportada assim, mas eles falaram, não, vamos para o estilo carroção Toyota, que é mais fácil. E sabe, esse negócio está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, porque várias coisas que a Bíblia nos ensina, vocês já perceberam? Vários princípios e valores que Deus nos dá, ao longo do tempo a gente vai falando assim, não, isso aí já era, isso era para aquela cultura. Isso não vale mais para nós hoje. Olha, isso daí, isso é como Deus ensinar. Agora nós temos que fazer a coisa como que o século XXI ensina. Fernando, os tempos são outros. Eu sei, na Bíblia diz que a gente tem que se comportar assim, na Bíblia diz assim que o nosso padrão ético é esse, que o nosso padrão moral é aquele. Só que os tempos são os outros, Fernando. Nós agora estamos entre os tempos dos carroções novos. A gente não carrega mais nada nos ombros, onde dói, onde precisa de esforço. A gente usa carroção. A tecnologia evoluiu, Fernando. Para que a gente vai carregar essa arca no ombro, se a gente pode carregar ela num Toyota carroção da Filistia? Claro, eu sei que a gente precisa ter cuidado, porque quando eu falo isso, talvez alguns podem confundir as coisas. Eu sei que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, por exemplo, ele estaria pregando com laptop, estaria pregando com projetor,
Talvez ao invés de ele mandar as cartas que ele mandou no primeiro século, ele mandava os e-mails, ou fazia uma videoconferência lá com o pessoal da Galácia, o pessoal de Filipos, o pessoal de Tessalônica, fazia uma transmissão simultânea. Tem gente que acha que isso é pecado, mas não é. Pecado é quando a gente pega os princípios e valores de Deus que Ele nos deixou nas nossas palavras, nos deixou na sua palavra, e que tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com a maneira como a gente lida com o dinheiro, tem a ver com como a gente lida com a ética, a maneira como a gente lida com as nossas famílias, e a gente negocia esses princípios para a nossa conveniência, dizendo que o mundo evoluiu, dizendo que o mundo é outro. Um desses dois camaradas que está carregando a arca, Uzá e Aiô, pode botar isso. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, estão dirigindo o carroção. Eles são jovens. Eles não tinham nascido na época que a arca tinha sido levada para a Filistia e depois quando veio para casa do pai dele, Abinadab. E alguns estudiosos dizem que Uzá e Aiô, é difícil falar esses caras, sempre trava a língua, é que nem falar casa suja, chão sujo e casa suja. Você não consegue falar isso rápido, não queria falar Uzá e Aiô. Uzá e Aiô. Eles não tinham nascido. Alguns estudiosos dizem que quando a arca chegou na casa do pai deles, eles não tinham nascido ainda. Mas agora eles estão crescidos e são os responsáveis para conduzir essa arca. E o Eugene Peterson, que é um dos pastores que fala sobre ele convida a gente a refletir no seguinte: esses dois camaradas, eles aprenderam a engatinhar ao redor dessa arca, na sua casa. Eles se tornaram adolescentes, vendo essa arca na sua casa. Eles se tornaram jovens, com essa arca todos os dias ali na sua casa. E parece que Uzá e Aiô desenvolveram uma relação de familiaridade com essa arca. Eles não entendiam, não conseguiam perceber o significado e a importância dela. Eles tinham um cuidado com ela, mas era um cuidado irreverente. Por quê? Porque essa arca foi dada a Israel para que Israel constantemente lembrasse, sabe do quê? Da presença de Deus na vida deles. Essa arca foi dada a Israel para que Israel não esquecesse do que Deus havia feito, do que a gente leu nas últimas semanas de 2015 na série dos 10 Mandamentos. Para que Israel se lembrasse sempre de que Deus é quem cuida de Israel. Mas na mentalidade de Uzá e Aiô, eles criaram uma percepção e acharam que era eles que cuidavam da arca, e não Deus que cuidava deles. Essa percepção de que nós cuidamos de Deus e não Deus nas nossas vidas. E isso acontece demais no nosso meio. Por exemplo, pessoas que são contaminadas pela espiritualidade de Uzá e Aiô. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas gradativamente começam a achar que Deus existe para que elas cuidem de Deus. E elas estão sempre vigiando, monitorando para saber se as igrejas, se as pessoas estão adorando Deus direitinho, se as pessoas estão fazendo a coreografia direitinho. E o que elas não percebem é que Deus se cuida. Deus cuida da sua palavra. Pessoas que ficam entrando em dilemas, defendendo Bíblia, para as pessoas dizendo, você não pode dizer que a Bíblia não é verdadeira. Pessoas que brigam, tentando provar a inspiração de Deus sobre a Bíblia. Brigam com pessoas tentando provar que Jesus Cristo é o Deus encarnado. E se esquecem de que Deus defende a sua palavra. De que Deus defende o seu filho. Você não precisa defender Deus, entrar em conflito com as pessoas dizendo que Deus existe, ou que Deus age nas nossas vidas, porque Deus se encarrega de fazer isso. Uzá e Aiô, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Vai imaginando a cena. Aiô na frente dela. E aí uma das partes mais complicadas agora para a gente pregar aqui. Versículo 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Imagina uma espécie assim de bloco carnavalesco, já que nós estamos no carnaval. 30 mil pessoas, né? Eu imagino aquela música, aquela festa. E o pessoal
festa, ao som de todo tipo de instrumento, pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E aí quem acha que na igreja não pode ter essas coisas vai ter que brigar com Davi, porque Davi colocou esses caras para dançar ao som de todo tipo de instrumento. Uma grande parada. Versículo 6. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Agora vem a parte complicada. Versículo 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Eu imagino que esse silêncio tomou conta naquele momento daquela parada. Um barulho, uma festa, de repente, um homem morto ao lado da arca, porque estendeu a mão para escorá-la quando ela estava prestes a cair. Por quê? A primeira parte do versículo 7 diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Peraí. Nos primeiros anos de seminário, meu primeiro ano de seminário teológico, em Araçatuba, não era da Aliança, fiquei um ano lá, e irreverência lá naquele seminário era cantar e dançar. Uma vez eu fui repreendido por um dos professores porque estava dirigindo um momento de música com um violão aqui e eu estava fazendo assim, ó. Nossa. Imagina se ele disse o que eu ia fazer quando eu não estava na frente dele. E ele disse para mim, não, você estava dançando lá e dentro da igreja nós precisamos ter reverência. Não se pode dançar nessa igreja lá. Eu não estou criticando, estou contando o estilo deles. Era um estilo bem fundamentalista, ou seja, só tinha piano na igreja. E órgão, não podia ter bateria, não podia ter guitarra, não podia ter baixo. Nada disso. Com muito custo a gente conseguiu colocar um baixo lá. Mas bateria, esquece. Engraçado que nesse texto aqui, quem está cantando e dançando não morre. Mas quem está cuidando da arca, para a arca não cair, morre. Aquele que parecia tão zeloso com as coisas de Deus, morre. E quem estava sambando, fazendo a festa, continua vivo. Por quê? O que é irreverência? Você já parou para pensar nisso, quando a gente fala de irreverência na nossa vida, para com Deus? Deixa eu tentar ajudar. Irreverência a Deus é quando nós perdemos a consciência de quão grande Deus é e quão pequenos nós somos. E passamos a viver como consumidores de Deus. É quando a gente leva o nome de Deus em vão. Irreverência é quando nós perdemos a percepção de que Deus é quem cuida de nós e não nós é que cuidamos de Deus. Essa arca não precisava de cuidado, assim. Sabe por quê? Essa própria arca, ela tinha sido tomada 30 anos em 1 Samuel capítulo 4. Quando essa arca chega na cidade de Azote, ela é colocada num templo de um deus chamado Dagon. Presta atenção nessa história, é fantástica. Um deus que era meio assim, uma espécie de homem peixe, uma espécie de Aquaman, né, daquela época. E que era adorado pelos filisteus e os fenícios também. E na manhã seguinte, depois que a arca de Deus tinha sido colocada ao lado desse deus Dagon, a estátua do deus Dagon amanheceu caída com o rosto em terra, em frente à arca. Aí os sacerdotes entraram no templo e pensaram assim, possivelmente a janela ficou aberta, aqui um vento bateu e a estátua caiu. Pegaram a estátua, levantaram a estátua de novo, colocaram no lugar outra vez. Porque se tinha alguém que tinha que se prostrar diante de Dagon, era a arca, e não Dagon se prostrar diante da arca de Deus. Colocaram a estátua de novo lá, e na manhã seguinte, a estátua de Dagon não está apenas caída, mas também tem os seus braços cortados e sua cabeça decepada. A estátua, realmente.
Pode depois ter 1 Samuel 4, essa história. Os sacerdotes percebem que tem alguma coisa de errado nisso. E paralelamente a isso, o povo de Asdote, que era onde a cidade, a arca tinha sido levada, começa a sofrer uma epidemia de uma enfermidade que gerava tumores na pele. E completamente aterrorizados, o povo de Asdote pede para os chefes da cidade mandarem aquela arca embora. E eles pegam a arca e mandam para Gate. Quando chega em Gate, homens e mulheres daquela cidade também passam a sofrer a mesma epidemia e começam a emergir tumores na pele. E eles também pedem para a arca ser retirada daquela cidade. E a arca é levada para uma cidade chamada Ecrom. E antes de chegar, o pessoal já lê no Facebook lá, partiu Ecrom. Ele já fala, epa, pode mandar essa arca fora daqui, que nós não queremos elas aqui, vocês são doidos, né? Pode mandar essa arca embora daqui. E assim, os filisteus decidem fazer um carroção novo e despacharem essa arca até a fronteira de Israel. Pergunta, será que essa arca precisa de cuidado, de proteção? Quem é que trouxe essa arca de volta para Israel? Quem é que estava empenhado em manter o seu nome honrado? Alguém teve que ir fazer uma guerra e buscar aquela arca? Não, o próprio povo que havia roubado trouxe de volta. Deus fez o próprio povo trazer a arca que representava o nome dele. Segunda pergunta, será que Uzá e o Aiô tinham consciência do que estava diante deles? Será que eles tinham consciência de que a arca não era um objeto indo para um museu, mas aquela arca era a representação do Deus Todo-Poderoso no meio de Israel? A minha resposta é não sabia, não tinham consciência. Por quê? Porque Uzá e Aiô é a representação daqueles cristãos que se tornam familiarizados com as coisas e perdem a capacidade de temerem as coisas de Deus. Uzá e Aiô são a representação daqueles que vêm a tantos cultos ao longo da vida, a tantas reuniões, a tantos grupos de vida, e que perdem a capacidade de perceber a importância e o valor disso. Perdem a capacidade de perceber o mover de Deus nesses encontros. Uzá e Aiô é a representação daqueles que, de tanto lidarem com a palavra, com a oração, com as disciplinas espirituais, gradativamente se tornam familiarizados, mas não se tornam íntimos de Deus. São pessoas que mecanicamente, tecnicamente fazem as coisas, mas não se aprofundam numa relação de verdade com Deus. A religiosidade pode nos levar a desenvolver uma mesma relação de familiaridade com Deus da que Uzá e Aiô tinham? É claro. Pessoas que adentram pelo caminho da religiosidade, é só uma questão de tempo para elas se tornarem como Uzá. Gente que participa das coisas de Deus, que convive com as coisas de Deus, que se relaciona em nome de Deus, mas não tem temor, não tem reverência, não tem adoração pelas coisas de Deus. Perdem a percepção de quem Deus é e perdem a percepção de quem cuida de quem. Aí o texto continua. Davi fica irritado com isso. Por quê? Porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Olha Davi fazendo todo um esforço para trazer a arca, e de repente Deus mata um homem que foi tentar segurar a arca. Davi ficou contrariado com o Senhor. E o fato de ele ficar contrariado com Deus não quer dizer que ele não tinha intimidade com Deus. Pelo contrário, a Bíblia muitas vezes mostra o salmista dizendo para Deus: Deus, por que você fez isso? Deus, por que aquilo? Deus, eu não aguento mais isso. Davi fica contrariado com Deus. E essa é uma coisa que na maioria das tradições de hoje, de espiritualidade, é uma coisa muito mal resolvida. Porque a gente abandona as nossas práticas, por exemplo, o salmo de lamento nos cultos, onde o salmista contesta Deus, como eu já disse para vocês aqui, dizendo que Deus, eu não entendo isso, Deus, eu não concordo com isso, e passa a usar a frase: Deus, eu exijo que você faça isso, Deus, eu determino, Deus, eu profetizo. Há uma grande diferença entre você ficar contrariado com Deus e você exigir que Deus faça a sua vontade. O fato de eu ficar contrariado com Deus não muda o fato de que Deus continua sendo Deus. Eu que dependo dele. Por isso, na minha relação de transparência de filho, eu posso sim ficar contrariado com Deus.
sem perder a reverência, sem perder a intimidade. Naquele dia, o versículo 9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Às vezes a gente é como criança, né? As crianças lá em casa, eles começam a ficar folgados às vezes. E quando a varinha queima o traseiro assim, eles já... Opa! Eles começam a perder a consciência de intimidade, começam a ficar familiarizados demais com a situação. De repente eles precisam tomar uma... Na minha percepção, o que tem faltado na nossa espiritualidade muitas vezes é um pouquinho de temor, sabe? Reverência, não medo. Deus é Pai, Deus não é carrasco. Mas uma coisa que tem faltado na nossa espiritualidade evangélica brasileira é um pouco de medo, que ressalta tanto que Deus é bom, é gracioso, mas se esquece de que Deus é justo também. Porque às vezes a gente vai levando a nossa vida de maneira tão displicente, sem se importar com as coisas que a gente faz, achando que Deus está compactuando com essas coisas. A única coisa que a gente se esquece é que o fato de Deus ser amoroso conosco e gracioso, isso nos torna mais responsáveis ainda na maneira como a gente vive com Deus. O fato de Deus ser bondoso, amoroso conosco, aumenta a nossa responsabilidade na maneira como a gente vive com Deus. Sabe o que é reverência? Reverência é a nossa resposta relapsa na vida a um Deus tão amoroso, tão gracioso e tão bondoso. E reverência é a gente continuar do mesmo jeito que a gente sempre foi, diante de tanta graça, diante de tanto amor, de tanta bondade. E reverência é eu insistir nos meus caminhos errados, diante de tanto amor, de tanta graça, de tanta bondade. E reverência é eu viver uma espiritualidade dentro dos meus limites de conforto, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, na hora que eu quero, na hora que eu acho, fazendo as coisas que eu quero, as coisas que eu acho, diante de um Deus que tem sido tão bondoso, tão gracioso e tão amoroso comigo. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom. Imagino que Obed-Edom, sabendo que a arca estava chegando, pensou o quê? Tira isso aí daqui, cara, problema chegando. Mas aqui, se prepare para uma grande ironia de Deus. Obed-Edom, de Gate é a cidade. Gate é uma cidade da Filistia, não é uma cidade de Israel. E Obed-Edom não era israelita. Obed-Edom era filisteu. Davi manda a arca do Senhor para a casa de um filisteu. Sabe por quê? Não sei. Pergunta para Davi. Enquanto essa arca percorreu o território da Filistia, lembra? Epidemia, horrores, deuses caindo, varreu vidas, muitas coisas ruins acontecem. De repente, Davi manda essa arca para a casa de Obed-Edom, e olha o que diz que aconteceu na casa desse cara. A arca do Senhor ficou lá por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. O que faz uma arca que em determinado lugar gera morte e no outro gera bênção e prosperidade? O que faz algo que mata num lugar e no outro lugar dá vida? Diante desse contexto aí, a única resposta que eu tenho é o seguinte: a atitude de coração com a qual Obed-Edom se relacionava com a arca. Não tem outra explicação. A maneira, as intenções com as quais ele lidava com Deus. O texto não me diz isso, mas eu imagino o seguinte: se eu estivesse no lugar de Obed-Edom e ouvisse falar das histórias que aconteceu na Filistia, e eu ouvisse dizer que Davi estava mandando devolver a arca para mim, porque ele não deu conta
de proteger o cara do seu exército que foi morto quando tentou pegar essa arca. Se eu soubesse que essa arca estava vindo na minha casa, sabe o que eu ia fazer? Porque eu não podia simplesmente dizer, eu não quero essa arca. Eu ia fazer o seguinte, olha, que essa arca chegar aqui, cara, vamos fazer tudo que essa arca mandar. Nós vamos fazer tudo o que tem que fazer para que essa arca fique aqui e não traga problemas. Intimidade. Terminando, versículo 12. E disseram ao rei Davi, Davi, mais ou menos assim, né? Olha, Uzá e eu morreram aqui, mas a arca, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, uma grande festa, depois de 3 meses, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, Jerusalém. E agora Davi já sabe da lição, né? Ele não mandou pegar um carroção de novo. Fez conforme a Bíblia manda. Quando os que carregavam a arca do Senhor, imagina, gente, pensa comigo, os caras, ele fala assim, ó, quem vai carregar a arca do Senhor aqui, dessa vez? Todo mundo olhando para baixo, assim, todo mundo aí. E de repente Davi fala, agora você. Você. Olha, esses caras entrando de sabendo que um tinha morrido, que tinha tentado proteger a arca. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos e eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. É engraçado que quando a gente passa umas dificuldades na vida, a gente aprende como fazer as coisas, né? Sabe o que é negócio do barato sai caro? É que nem botar um carro na rua, moto na rua e querer economizar R$9 no shopping. Aí quando você chega lá, levaram a sua moto, mais de R$9. Depois, quando você for outra vez, você vai ter que pagar os matos. Uma coisa que tentaram fazer mais fácil o negócio, falando do boi, ou carroção de boi, e agora vão ter que fazer coisa do jeito direito. E olha só, alguns mestres dizem que Davi, eles davam um passo bem devagar, e quando estavam chegando no 6º passo, Davi oferecia a Deus sacrifício de gratidão por ter poupado a vida deles. Outros diziam que esses sacrifícios aconteceram depois dos 6 primeiros passos. Agora outros, que eram mais radicais, dizem que a cada 6 passos, eles paravam, colocavam a arca no chão e existia uma oferta de sacrifício, porque a cada 6 passos, eles lembravam que Deus é tão bom, tão amoroso, e isso levava eles a ter uma profunda reverência para Deus. Davi, versículo 14, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Um verdadeiro carnaval na entrada de Jerusalém. Festa, alegria, dança, trombeta. Tudo isso como algo reverente. Eu estava assistindo um programa na GNT, uma menininha que pediu uma festa de aniversário com tema de gafieira. Vocês viram, né? Eu estava escutando aquele samba de gafieira. E eu fiquei pensando assim, puxa, quanta música bonita, né? A música, a letra às vezes é uma droga, mas quanta música bonita. Mas a gente podia colocar umas músicas dessas na igreja, só que colocar letras que são letras saudáveis e tal. E eu fiquei pensando nisso porque eu cresci num ambiente onde música secular, ou música de igreja, era irreverência. Ritmos, que não é esse ritmo gospel que a gente conhece, é irreverência. E eu fiquei pensando, mas o que determina a reverência? Não é a atitude do meu coração? Porque eu posso cantar um hino do cantor cristão do século XVIII com um coração totalmente irreverente. Engraçado, o pessoal do século XVIII tinha o piano como um instrumento sagrado para a igreja, né? Mas muitos séculos antes o piano era um instrumento que tocava-se nos cabarés, nos motéis, na época. Era o instrumento pagão, mas depois ele virou um instrumento sagrado. E algumas músicas do cantor cristão, aqueles hinos antigos, tipo Castelo Forte é o Nosso, eram músicas com melodias de cabarés. E eu penso que na igreja a gente construiu uma cartilha de que se pode e o que se pode fazer, baseado muitas vezes na cultura. Quando eu acho que a gente devia pensar mais na reverência e irreverência do nosso coração.
faz algumas coisas. Tem gente que, tem igrejas que fazem assim, não, vamos fazer uma balada gospel. Mas não é porque a balada gospel mostra a reverência de coração. É porque eu estou louco para ir para uma balada. Mas eu quero mostrar externamente que eu sou reverente, então eu vou fazer uma balada gospel. Isso é diferente. Isso mostra um coração que quer bagunçar. Mas quer bagunçar travestido de crente. O que Deus pensa para a gente é o seguinte: faz tudo o que você for fazer, para mim é glória. Então você vai ter que avaliar se o que você está fazendo, se o que você está cantando, se o que você está lendo, se o que você está assistindo. Mas para mim é glória ou não. Uma reunião começa aqui. As músicas que a gente vai cantar aqui, as letras que a gente vai usar, nós temos que pensar. É para a glória de Deus. Mas também quando eu estou no meu carro, quando eu estou na minha casa, eu tenho que pensar se o que eu estou escutando, se o que eu estou assistindo é para a glória de Deus. E o que é para a glória de Deus não é só tocado na igreja, tem muita coisa fora do contexto de igreja. São coisas boas, são poesias, são valores, não tem dúvida disso. O que é irreverência para nós? Então, quem sabe vocês podem levar para refletir e praticar nessa manhã. Como que é a sua relação com Deus? É uma relação de familiaridade ou de intimidade? Você está tão acostumado com as coisas da igreja, com as coisas da religião, que você perdeu a capacidade de perceber o valor disso? Você acha que oração já não é mais uma conversa com Deus, mas você acha que oração é só uma prática para cumprir uma tabela? Ou você acha que a oração é uma maneira de eu ganhar de Deus aquilo que Ele não quer me dar? Ou você acha que a oração é uma maneira de eu me tornar imune a todos os problemas da vida? Ou você é capaz de dia após dia se levantar, gastar um tempo orando? Não porque se você não ora naquele dia Deus vai te fulminar, mas porque você precisa conversar com Ele e você precisa ouvir a voz dEle. Você vem à igreja para quê? Porque você acha que você precisa estar entre os escolhidos? Quem disse que aqui estão os escolhidos? É que nem o pessoal que eu vejo defendendo Israel, né? Não sei se você tem muito conhecimento disso, mas existe uma linha no meio do Evangelho, por causa de uma palavra de Jesus que diz que Ele iria abençoar aqueles que abençoassem Israel, Ele iria amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem. As pessoas levam isso pro lado do elogio. Aí tem gente que posta coisas assim: eu estou com Israel. Tem gente que diz assim para mim: eu oro todo dia por Israel. Mas é porque quer garantir que a hora que a foice for passada, ele pode dizer o seguinte para Deus: estou com Israel, estou junto com Israel. Isso não é reverência. A gente fazer as coisas com interesse. O que tem sido a sua relação com Deus? Você está familiarizando com tudo. Você sabe cantar as músicas, sabe as frases da nossa comunidade. A minha grande preocupação nesses dias é: será que a comunidade Aliança da Boa Santa é uma comunidade que está crescendo na intimidade com Deus? Ou se é uma comunidade que só está familiarizada com Deus? E eu olho para esses 7 anos atrás, que a gente veio curso nessa comunidade. Eu olho para os 7 anos que a gente tem construído a nossa comunidade e eu fico pensando: Deus do céu, será que o caminho que a gente escolheu, as decisões que a gente tomou, estão levando os nossos irmãos a amadurecerem na fé? Você que está aqui hoje, você é o mesmo que você era 7 anos atrás? Você tem mudado? Você tem se tornado uma pessoa mais íntima de Deus? Segunda, que tal nessa manhã você assumir uma postura nova para com a pessoa de Deus e as práticas que envolvem nossa relação com Ele? Para essa manhã você começar a pensar
comunidade cristã, que é que Deus vai atuando na minha vida. Mesmo que tenha 15 anos, eu ouço o Fernando pregar a mesma coisa todo mês. Eu preciso desse momento. Eu preciso desse momento para trazer o meu coração de volta. Eu preciso desse momento para renovar minha vida. Eu preciso estar com pessoas da comunidade. Eu preciso desenvolver intimidade com alguns, não com todos, mas com alguns. Que talvez você esteja familiar, você sabe o nome de todos aqui. Se você não tem participado de um grupo de vida, ou você não tem se reunido com ninguém aqui fora desse espaço de domingo, a chance de você estar apenas familiarizado é grande. E a construção dessa comunidade, ela precisa ser a base da intimidade, uns com os outros, com Deus. Eu quero te encorajar nessa manhã, meu querido, você rever esse tema. Se você está crescendo em intimidade, ou se você está crescendo em familiaridade, na maneira como você tem se relacionando com Deus e com as pessoas. Para você gastar um tempo orando sobre isso que a gente conversou aqui. Coloque sua vida diante de Deus e reflita sinceramente como que se encontram as suas intenções. Reflita se você gradativamente tem se tornado tão sofisticado, tão elitizado, tão entendido, a ponto de perder o sentimento tão simples que habitava no coração antes, temor amoroso pela pessoa de Deus, de uma consciência simples da necessidade que temos de Deus. Pai, o que importa é que o Senhor venha no nosso coração, e sabe disso. Não importa o que as pessoas veem externamente, muitas vezes o Senhor sabe se a nossa caminhada nesse momento tem sido na direção de intimidade ou de familiaridade, Pai. Mas, Pai, a gente te pede nessa manhã, assim, a gente tem entrado pelo caminho da familiaridade, Senhor. Esse caminho que tem sufocado muitas vezes a nossa fé, nos tornando pessoas estéreis. Essa familiaridade que muitas vezes nos impede de sentir o Teu Espírito, Tua presença. Nos convença mais uma vez, Pai, nessa manhã de quão grande o Senhor é, quão bondoso, quão amoroso, que Tua graça, o Teu amor nos constrange nessa manhã com a nova postura, a uma vida atenta que o Senhor está fazendo em nós. Nos ajuda a optar, Senhor, essa manhã pela intimidade que a gente precisa, tanto com o Senhor